Questão 99. Considera a situação em que há um alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua, com o centro dos três astros formando uma linha reta. Nesse caso, é possível observar a partir... Então, gente, como que a gente diz que aqui existem os eclipses, né? Basicamente, quando a gente fala, tem dois tipos de eclipse, o solar e o lunar. Como que funciona o eclipse solar? O eclipse solar, ele vai acontecer quando eu tiver o Sol, certo? A Lua e a Terra. Então, a Lua, ela vai ficar entre o Sol e a Terra, e neste ponto aqui, ó, as pessoas vão ter um eclipse solar, elas não vão conseguir ver o Sol. Quando eu falo do meu eclipse lunar, eu vou ter o Sol, eu vou ter a Terra e eu vou ter a Lua. Aqui, eu não vou ter a iluminação, a Lua, no caso, não vai refletir os raios solares do Sol. Porque a gente tem aquela fonte primária e fonte secundária. O Sol é uma fonte primária de luz e a Lua é uma secundária. Ela reflete a luz do Sol, certo? Então, se a Terra está na frente dela, nós não vamos ver a Lua, porque os raios de Sol, a luz, não vai chegar na Lua, tá? Então, esses são os dois tipos de eclipse, o solar e o lunar, tá? Então, sempre que eu tiver a partir da Terra, o fenômeno chamado eclipse solar, se for o solar, a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Eu tenho essa opção, eclipse solar, a partir da Terra, o Sol, a Lua e o Sol. Então, não. Meu eclipse solar não funciona assim. Também não vai funcionar assim, certo? A Terra, a Lua e o Sol. Então, na minha Terra, o eclipse solar, quando a Terra se encontra entre a Lua e o Sol, não. Isso aqui seria um eclipse lunar. Então, a gente vai pensar agora em quem? Eclipse lunar. No meu eclipse lunar, deixa eu botar em outra cor. Se o meu eclipse ele for a partir da Terra, continua, certo? O meu eclipse ele for lunar, é quando o quê? Que eu acabei de dizer aqui. A Terra se encontra entre a Lua e o Sol. Tem algum que diga isso? Tem. Alternativa o quê? Letra C. Então, ó, a partir da Terra, o fenômeno chamado eclipse lunar vai ser quando a Terra se encontrar entre a Lua e o Sol. Tá bom? Então, a gente precisava apenas pensar nesses dois tipos de eclipse para conseguir responder a minha questão.